Então, a minha trajetória, né, até para falar um pouquinho da minha trajetória, em 2010 eu fiz uma transição de carreira, né, minha formação base é Relações Internacionais, fiz MBA em Comércio Exterior, e aí nessa busca aí de propósito, de significado, de entender melhor como que a gente pode agregar valor aí ao mundo, através do que a gente faz, não só de quem a gente é nas nossas relações pessoais, mas também através da minha profissão, eu acabei fazendo uma transição para a área da imagem pessoal e profissional, e a nossa carreira ela vai evoluindo com a gente. Eu gosto de falar que a gente não é o que a gente foi 5 minutos atrás, né? A gente está em constante evolução. Então, eu acabei migrando aí para o personal branding de uns 2, 3 anos para cá. E aí a gente vai aprofundando e eu cheguei né, numa conjuntura aí de conhecimento em relação ao desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, a própria marca, né? Fiz uma formação em branding. E aí eu fiz todas as conexões para chegar no que eu vou falar hoje. Até essa palestra eu criei, né? Ela está saída do forno. Eu criei para vocês realmente, mas vai ser uma palestra que eu vou também colocar aí no mercado, né? Para entregar valor através dela. E aí vamos juntos. Se a gente conseguir, se vocês quiserem, aqui, eu já achei aqui para compartilhar. Se vocês quiserem interagir, fiquem à vontade, só levanta a mãozinha aí, tem o chat, acho que a Andrea consegue acompanhar aí vocês façam as colocações, que eu acho até mais legal assim, tá, gente? Então, vamos lá, né? Eu gosto muito da ideia, né, da própria palavra, da etimologia das palavras, quando a gente fala de branding, de personal branding, né, de identidade, que é muito conectado também a essa questão da percepção que as pessoas têm sobre nós, de como a gente pode se posicionar. Eu lembro que no primeiro curso que eu fiz, né, de PNL, eu tenho uma base aí grande de formação de PNL, a palavra que emergiu para mim na época foi posicionamento, né? Porque eu entendi naquele momento que eu não sabia me posicionar e muitos problemas que eu tinha na minha vida, na minha carreira, vinha dessa, né, de não ter esse conhecimento e de não entender como que eu poderia. Tem alguém que está dando interferência aí, acho que é a Gabriela, Gabi. Alguém está com uma interferência aí. Então, assim, quando eu entendi que eu não conseguia me posicionar e que aquilo impactava muito negativamente a minha vida, porque no fim, quando você não consegue posicionar, né, as suas ideias, você não consegue posicionar a sua marca, você entra muitas vezes num sentido de vitimização, né? Você entende que alguém é responsável por aquele não posicionamento seu, porque os resultados que você tem não são os melhores. Então, ali eu comecei a entender essa busca, fiz uma longa viagem aí interna, buscando muito autoconhecimento para entender. E por que eu estou falando sobre isso, né? Porque o próprio personal branding tem muito a ver com o autoconhecimento, com a gente perceber quais são os valores da nossa marca, com a gente entender como que a gente, enquanto seres humanos, a gente se posiciona como marcas pessoais que levam valor para o nosso mercado, para o nosso cliente, como que a gente cria esse fator de diferenciação, né? Que a gente fala muito de encontrar um diferencial, de pensar diferente, mas e o personal branding vem explicando como que a gente pode fazer isso, tá? Então eu coloquei aqui, né? Vocês estão vendo aí a tela compartilhada? Tá? Ok. Então, o personal branding, no contexto, né, de quais são os mitos, as verdades e as aplicações práticas do PB para a nossa vida, né? Como que a gente pode fazer isso? Deixa eu ver se está passando aqui para. E aí eu quis contextualizar, né? Eu acho importante a gente contextualizar onde que nós estamos hoje, o que está acontecendo, né? Nesse pós-Covid, quais são os despertares e o que realmente eu percebi que poderia impactar também a nossa marca pessoal, tá? Então a gente tem aí uma instabilidade mais aparente. A gente sabe aí os grandes empreendedores falam, quem empreende sabe, quem trabalha em empresa hoje também sabe. Eu acho que já teve uma disrupção de ideia muito grande de que você ter um emprego fixo te gera estabilidade, ou que você está no mesmo métier, no mesmo negócio, te gera estabilidade, né? As pessoas estão cada vez mais multidisciplinares e entendendo que não existe a verdadeira estabilidade, até porque se a gente pegar o próprio universo, a própria natureza, né? A gente tem manhã, tarde, noite, todos os dias, cada dia de um jeito, o movimento de tudo na natureza
se transforma constantemente. Então, é até uma loucura a gente pensar que a estabilidade existe, porque o próprio universo não é estável, né? Então, o que a gente faz reflete no universo, o que acontece na natureza reflete e impacta a nossa vida diretamente. Eu gosto muito de trazer essas analogias da natureza, porque eu acho que a natureza ensina muito para a gente. Então, se a gente tiver essa percepção, essa observação, a gente entende que realmente a estabilidade não existe. Só que nesse momento agora, ela está mais aparente, né? Ela está mais visível, ela está mais reluzente, está todo mundo entendendo que tem uma instabilidade muito grande hoje no mercado, ninguém sabe verdadeiramente, de fato, quando isso vai acabar, como isso vai acabar, que impactos que isso vai gerar, apesar de alguns países já estarem aí, né, encontrando novas soluções. A gente sabe que a vacina, última notícia que eu tive em relação à vacina, daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, que é o tempo de se encontrar realmente aí algo plausível. E, enfim, sem entrar muito nessa questão, é bom a gente entender que as marcas também, elas não são estáveis, né? Então, a instabilidade, ela está aí para todo mundo perceber que novos mindsets precisam ser gerados, que novas ações precisam ser colocadas em prática e que a gente precisa aí acompanhar a mudança do mundo para que a gente se mantenha conectado com as pessoas, com o que está acontecendo e usufruindo dos nossos atributos da melhor forma, né? A gente tem hoje uma falta de sensação de controle, né? Porque a própria instabilidade já gera isso, já traz essa coisa de eu não controlo nada, né? Eu não controlo. Se a gente pega a questão do vírus em si, ele é invisível. Então, se ele é invisível, eu não tenho controle, né? Eu tenho controle do que eu posso fazer para evitar, mas isso não garante que eu não vá contrair, por exemplo. Então, essa falta de sensação de controle gera muita instabilidade nas pessoas, né? Então, uma coisa retroalimenta a outra coisa, tá? E aí a gente vê com essa instabilidade, com essa sensação de falta de controle, uma ausência de significado muito grande, porque as pessoas elas vão fazendo, mas elas vão fazendo o que elas estão ouvindo, e aí entra a questão da falta de pensamento crítico mesmo, né? Será que o que eu estou ouvindo é verdade? Até que ponto que isso realmente impacta meu negócio ou não? Será que eu posso me reinventar de alguma forma? O que eu posso fazer? Até isso que a gente está fazendo aqui já é uma forma da gente se reinventar, da gente construir valor, da gente gerar valor, da gente criar novas conexões que podem abrir muitas novas oportunidades. Então, tem muita gente que ainda está em estado de inércia, né? Que ainda nem conseguiu sair do próprio furacão ali, da própria confusão, para realmente fazer algo, né? Que tenha algum significado, de acordo com a própria experiência, com a própria vivência da pessoa, com tudo que vai gerar algum resultado efetivo, né? Na profissão, na carreira e na vida, né? E aí, eu tenho escutado muita gente falar sobre essa questão, né, da falta de comprometimento. Líderes que estão tendo inúmeros problemas com a sua equipe, com seus colaboradores, porque a falta de comprometimento, ela vem da falta de entendimento do que você está fazendo, né? Então, quando você não tem clareza sobre o que você está fazendo, naturalmente você não vai ter comprometimento, porque você não tem a responsabilidade, a autorresponsabilidade, então aquilo acaba trazendo resultados negativos, né, para a nossa vida. Porque se você se compromete, você gera confiança, você engaja, e aí você vai trazer novas oportunidades. Ao mesmo tempo que tem muita gente sendo demitida, eu tenho uma amiga que foi admitida agora, né, encontrou oportunidade, porque tem um histórico de comprometimento. Então, eu acho que não é hora, né, não tem como a gente mudar o passado, não é hora da gente se autopunir, mas é hora sim da gente refletir sobre como anda o nosso comprometimento, né? Com a nossa marca pessoal, com a nossa história, com o que a gente comunica, como a gente faz isso no contexto em que a gente está hoje, tá? E aí a gente entra, a gente vê, foi muito engraçado essa coisa até das lives, né? Um monte de live, um monte de gente falando ao mesmo tempo, todo mundo buscando atenção, um barulho, barulho, barulho. E esse barulho acabou transformando também muitas marcas pessoais em commodities. Por quê? Porque você fazer por fazer, sem o significado, acaba transformando você em mais uma pessoa fazendo. Então, eu vi gente que começou a entregar conteúdo que não tinha nada a ver com o conteúdo que sempre gerou. Então, assim, usar as lives, usar essa visibilidade que esse momento de todo mundo em casa trouxe,
precisa, né, usar isso, tem que usar isso com estratégia, né, com consciência, para que a gente não entre nesse pensamento commodity, de sair fazendo, de criar um monte de novas coisas nesse momento. Eu acho que é bom a gente se reinventar, eu acho interessante a gente se reinventar dentro daquela onda que você já sabe surfar, sabe? Daquela coisa daquele ambiente que você já sabe navegar. Você aprender a navegar melhor no seu conteúdo para gerar valor para o seu cliente, não querer reinventar muitas coisas neste momento, tá? Eu ouvi isso de uma grande referência de marca, até de marcas corporativas. Até indico vocês seguirem o canal na CBN dele, que é do Jaime Troiano. Foi até onde eu fiz a minha formação. É um cara super aprofundado, né? Ele busca muito conhecimento. E ele falou isso e bateu muito forte, assim, né? Não é hora de sair fazendo, de querer criar muitas caras novas, né? E a gente pegar o que a gente tem e usar da melhor forma. E aí a gente tem pouca consistência, porque se a gente cria muita coisa nova, não tem um foco, não tem direcionamento, não tem clareza de objetivo, a gente acaba se perdendo e não vai conseguir aí criar a consistência que a gente precisa, tá? Então eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer sempre é: eu sei que eu não sei, né? E entrando para o tema do personal, porque às vezes a gente acha que sabe muita coisa, ou às vezes a gente não tem consciência que não sabe algo muito essencial que vai agregar valor para a nossa carreira, né? E aí eu estou falando em termos de autoconhecimento, de conhecimento, competências técnicas e habilidades que a gente precisa ou não desenvolver para gerar valor para essa trajetória que já vem sendo feita. Então, o que é o personal branding, né? O personal branding nada mais é do que a gestão da nossa marca pessoal. Então, é eu me ver como marca pessoal, é eu me ver como gerar valor através da minha embalagem, que tem muito conteúdo dentro, fazendo uma gestão que ela tem que ter muito comprometimento para ela ser constante, né? Então, essa gestão ela vai impactar, né? De alguma forma ela vai impactar positivamente ou negativamente a nossa carreira. Não tem como isso não acontecer. Eu não sigo, mas eu não sei se vocês viram o caso da Pugliese recentemente. Ela vende uma lifestyle, né? Eu não sigo, aliás, não sigo quase nenhum famoso mais, mas foi muito impactante para mim a postura dela, a forma que a postura dela gerou a disrupção, cancelamento de contrato de várias marcas muito importantes para a marca pessoal dela, porque ela vende saúde, vende uma série de atributos e valores, e ela postou uma foto, foi um vídeo falando que ela estava fazendo uma reunião com as pessoas e estava tudo bem. Ela não levou em conta que o valor máximo hoje, né, por isso a gente entender e contextualizar onde nós estamos, é o isolamento. Então, tem momentos na nossa marca pessoal, na nossa trajetória, né, e na nossa comunicação, que a gente precisa sair um pouco das nossas crenças, do que a gente acredita ou não, e respeitar a crença que está pairando, né? E aí a gente entra até numa discussão aí que é, então tá, eu vou ficar dentro da Matrix, né? Então tá, eu vou ficar dentro da Matrix com consciência, mas respeitando o que está acontecendo, porque a gente pode fazer a disrupção, a gente pode pensar sobre como pensamos, mas a gente não pode impactar muito negativamente os valores daquelas pessoas que compram os valores que eu entrego, né? E se eu entrego um valor e eu vou muito na contramão daquele valor, em determinado momento eu perco, né? Eu perco meu engajamento. E ela tinha, acho que, sei lá, milhares, quase 1 milhão, eu acho, de seguidores, e ela perdeu todo mundo, 200 mil pessoas deixaram de segui-la naquele momento no Instagram, e era uma ferramenta muito importante de venda e de criação de autoridade para ela, essa mídia social, e aí ela cancelou o Instagram dela. Então, a gente percebe que pequenas atitudes podem impactar muito negativamente as nossas marcas, e a gente precisa... André, entrou um recadinho aqui, acho que foi upgraded o tempo, alguma coisa assim. E aí a gente precisa pensar e refletir muito bem sobre as nossas ações, no nosso dia a dia, no contexto em que a gente, né, está, para que isso gere valor e seja muito congruente sempre, tá? Então, vou falar um pouquinho quais são os benefícios, né, do personal branding e como que isso impacta a nossa vida positiva e, né, de forma negativa também. Eu adoro a etimologia das palavras, né? Então, para explicar um pouquinho para vocês o significado mais profundo do branding, né? Eu trouxe aqui, que é o branding em si, a etimologia da palavra brand, que está inserida em personal branding, é nome
símbolo, né? E traz muito essa coisa do fogo queimando, né? Da brasa. É muito conectado à questão da marca feita pelo ferro em brasa, né? A gente antigamente, em alguns lugares ainda tem, acho que até na fazenda do meu pai ainda marca com ferro, preciso ver, preciso atualizar, né? Que é aquela coisa de marcar o gado, né? Para dizer, é meu esse boi, né? Então, assim, a gente, e aí, tirando, né, todas as coisas aí relacionadas a animais e tal, mas é para mostrar que a gente tem essa coisa, né, de querer marcar, de querer impactar. Isso é natural do ser humano querer ser visto. É natural do ser humano querer pertencimento e pertencer de alguma forma a algum grupo, a algum público, a alguma, né, alguma coisa. A gente precisa pertencer. A gente precisa andar junto, né? Isso a neurociência explica, várias outras linhas da própria psicologia entende que o ser humano ele tem essa necessidade de interação. Então, quando a gente fala do brand, essa coisa de marcar, isso é muito forte, né? E aí eu gosto muito da parte do verbo, né, que é o branding, e aí traz a coisa do fazendo, né? Essa coisa de marcar, essa coisa da paixão, a gente precisa ter a coisa da paixão na nossa marca, ela traz muito essa questão de ir fazendo, né? De ir acontecendo. A gente está evoluindo todos os dias, a gente está se conectando todos os dias, a gente está se entendendo todos os dias. Então, marcas não são tapumes. As marcas, elas mudam, né? Com a nossa mudança, elas mudam com a nossa evolução, elas vão evoluindo junto com a gente. Então, a rigidez dentro desse tema de marcas, ela não pode acontecer. E aí, a coisa do branding, né, do fazendo, é a coisa aí de marcar, de rotular, a gente acaba rotulando as pessoas, já foi comprovado, né, fizeram um teste mostrando que a gente demora mais ou menos 6 segundos para fazer vários julgamentos sobre as pessoas apenas numa primeira impressão. E isso tem tudo a ver, né? Quando a gente vê um logotipo de uma marca corporativa, quando a gente olha para uma pessoa falando, a forma que ela gesticula, a forma que ela se posiciona online, offline, isso faz com que a gente gere inúmeros julgamentos, como posição social, como se ela gera valor para mim ou não, eu me conecto ou não, a voz, a postura, o gestual, tudo agrega ou não valor lá no nosso inconsciente e faz com que a gente tome a decisão de estar perto daquela marca ou não, de se conectar ou não, de entender que vai ter uma troca positiva e rica ou não. Então, essa coisa de fazer essas associações, né, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque a gente, com esses valores, com esses atributos, com esse posicionamento, a gente vai gerando valor e aí a gente traz essa coisa, né, do fazendo, né? Então, é substantivo e verbo, né? A palavra branding. E aí o personal entra muito para a coisa do pessoal, né? Do que é próprio, do que é particular. Uma das coisas que mais me deixa triste, assim, é quando eu percebo, e eu já passei por isso, então eu já vivi isso na pele, né? De ter um momento onde eu queria fazer como as outras pessoas faziam. Eu achava que daquele jeito era o melhor, aquela coisa, né? A grama do vizinho é sempre mais bonita. Então ela vai ser mais bonita se você não fizer o que o vizinho também está fazendo para cuidar da grama. A sua pode ficar mais bonita se você fizer o que tem que ser feito. Então, quando a gente fala dessa coisa da exclusividade, o personal brand, né? A coisa da marca pessoal, ela traz essa coisa muito personalizada mesmo, muito individual, muito próprio, muito particular de cada um. Por isso que a gente tem que encontrar qual é o nosso caminho, né? Qual é a nossa marca pessoal, essa coisa mesmo, né? Antônimo de pessoal é impessoalidade. Então, quando a gente tenta se comparar muito, quando a gente entra muito no campo do outro, a gente esquece que a gente tem que fazer para trabalhar o nosso campo, a gente acaba trazendo essa impessoalidade e aí a gente não conecta e eu vou falar um pouquinho aí mais para frente, tá? Então, quando a gente entra, né, para as definições do personal branding, da palavra a gente chega, né, do to burn my fire, então a gente entende que realmente, né, eu vejo muita coisa da marca pessoal, aquela coisa que vem para queimar mesmo, para incendiar, para conectar, para trazer essa paixão, para fazer as pessoas sonharem junto com a gente, né? A marca, ela precisa inspirar de alguma forma, ela precisa conectar, ela precisa fazer sentido para as pessoas. Então, o Tom Peters, que é o idealizador desse tema, né, foi quem falou primeirinho lá acho que nos anos 80, sobre personal branding, sobre a gente se ver como marca pessoal, fala que a marca pessoal, né, o personal branding, são pessoas que comercializam a si mesmas e suas carreiras como marcas, o que sugere que o sucesso vem da própria embalagem.
é óbvio, quando a gente fala isso, muita gente já pensa, nossa, mas só a embalagem e o conteúdo é vazio. Não. A gente tem a nossa embalagem, que ela precisa ser trabalhada, a gente comunica não verbalmente o tempo inteiro, então a questão da identidade da marca, ela é uma coisa muito forte. Em marcas corporativas a gente fala de naming, né, e de identidade também. Então, quando a gente fala a gente faz uma associação de marcas pessoais e marcas corporativas, é a mesma coisa, né? As empresas, elas fazem o que tem que ser feito, elas fazem as pesquisas de mercado, elas vão atrás da opinião do consumidor, elas observam todos os contatos da marca, né? Ela observa a reação e a conexão de todos os seus stakeholders. Ela tem um departamento para cada área específica da empresa para ela ter resultado. Ela faz esse encaixe perfeito, que é uma das missões, né, das grandes missões do personal brand, que é encontrar um encaixe perfeito da nossa marca, do que a gente faz, com o que a gente é, a nossa essência e tudo isso. Então, as empresas ensinam para a gente como a gente também deveria fazer com as nossas marcas pessoais. Então, a gente se ver como marca pessoal e a gente começar a conscientizar de que também nós somos, né, a comunicação da nossa empresa. E se a gente pegar as grandes empresas, elas trazem muito fortemente, né, um impacto muito forte em relação aos idealizadores daquelas marcas. Eu tenho aí vários exemplos, né? A própria Luísa ai meu Deus, esqueci o nome agora da empresa, gente, de varejo, a Magazines Luiza, né? A Luísa Trajano, ela traz essa conexão muito forte, ela foi trabalhando a marca pessoal dela, ela foi trazendo essa conexão, hoje ela está num outro patamar. Então, a gente fazer essa conexão, esse alinhamento do poder da nossa marca pessoal e do impacto que ela gera, junto com a marca da nossa empresa e do nosso negócio, coloca a nossa empresa e a nossa marca e nos coloca em outro patamar, num patamar de muito mais congruência e alinhamento, né, com as nossas ideias, com o alinhamento dos valores e dos resultados, dos benefícios que os nossos produtos e serviços entregam. Então, uma outra definição do Tom Peters que eu gosto muito é independente de idade, posição e negócios que porventura estamos inseridos, todos nós precisamos entender a importância do branding, né? Nós somos os CEOs das nossas próprias empresas, é o eu limitado que ele fala. Para estar no mercado, atualmente, a nossa tarefa mais importante é ser head de marketing de uma marca chamada Você. Pode pegar. Então, essa marca chamada Você é realmente essa conexão, né? Esse alinhamento. E a gente se ver como marca pessoal para que a gente possa entregar esse valor que é intrínseco na nossa comunicação, mas que precisa ter clareza também na comunicação, né? De o que a gente faz, como a gente faz, para quem a gente faz. E a gente está falando aí de definição de o que é o nosso what, né? O nosso why, que é o nosso porquê, e o nosso how, que é o nosso como. Então, essas estratégias que a marca pessoal, que entender a marca pessoal, entender como a gente pode fazer para chegar lá, é que dão essa clareza, essa firmeza e essa coragem para que a gente posicione aquilo que a gente tem para entregar. Então, a outra definição de Jeff Bezos, né, que a sua marca pessoal é o que as pessoas dizem sobre você quando você não está na sala. Então, é exatamente aquilo, né? Você saiu da sala, você está lá, está todo mundo rindo para você, você saiu da sala, as pessoas vão dar um adjetivo para você querendo ou não. Ou vão falar que você é um mala sem alça, ou vão falar que você é uma pessoa muito legal, ou vão falar que você é uma pessoa altruísta ou egoísta, não importa. Você vai ter um adjetivo e se a gente puder, conscientemente, com estratégia, fazer com que esses adjetivos sejam cada vez mais positivos, melhor ainda, né? Por que não? Eu coloquei aqui o que a nossa marca pessoal não faz por nós, né? O que a sua marca pessoal não faz por você. Porque a gente tem a tendência de achar que a gente contrata, de repente, lá uma consultoria de personal branding, ou a gente faz um processo de coaching, né, de vida ou profissional, e aí a coisa vai se resolver por si só, né? E não é assim que funciona. Então, a nossa marca pessoal não gera estabilidade, tá, para o nosso negócio, justamente por, né, por um pouquinho do que eu pontuei até agora, de que o mundo ele vai evoluindo, a nossa marca tem que ir evoluindo junto com ele. Não constrói novas identidades, marcas pessoais não são construção de identidades idealizadas por nós. Não existe eu quero comunicar e eu quero ser visto dessa forma e as pessoas comprarem essa ideia. As pessoas só vão comprar a ideia do que você quer comunicar de forma estratégica se você tiver a identidade, se você for aquela pessoa, se você tiver aqueles valores
não tem como a gente querer colocar um valor de comunicação na nossa marca pessoal se a gente não tiver aquele valor praticado todos os dias da nossa vida. Não tem como. As pessoas percebem isso, que é o caso lá que eu falei da própria Pugliese agora que aconteceu. Ela não entrega atributos inexistentes, então não adianta você querer fakear, né? Trazer a marca fake de que você tem um atributo que você não tem. E muita gente comete esse erro, né? E aí a gente está falando aí de questões éticas, a gente está falando de transparência, a gente está falando de verdade. Ela não protege de falhas e erros. Você pode fazer uma administração, né, dos erros que acontecem, das falhas que acontecem, mas ela não vai proteger de você. Não é porque você tem uma, né, uma marca maravilhosa, super trabalhada, tanto na identidade, quanto no nome da sua marca, quanto na comunicação, nos produtos que você entrega, nos milhares de depoimentos que os seus clientes te dão, se você cometer um erro. A sua marca não vai te proteger. Né? E aí, no momento que isso acontece, você precisa fazer muito bem feito uma administração de imprevistos, uma administração de problema de imagem, de marca, de identidade, né? Então, como fazer isso? Aí tem que avaliar cada caso muito específico, mas ela não protege a gente disso. E nós somos seres humanos, a gente está apto a falhar. Eu gosto de dizer que o mercado que a gente está hoje, né? Todo mundo tem um teto de vidro, porque está assim, todo mundo exposto. E agora eu fiquei avaliando, é muito engraçado, né? Porque agora todo mundo conhece todos os cômodos da casa de todo mundo, porque a gente não tem muito para onde fugir. Aí você quer diversificar, você quer comunicar, você quer mostrar o que está fazendo, você quer entregar o seu valor e você fica ali num processo criativo, entendendo como você pode fazer isso. E acabou que todo mundo abriu as portas da sua casa, literalmente, né? Então, essa exposição, ela é passiva para todo mundo está sujeito a essa exposição. E quanto mais a gente entender o que faz sentido nessa exposição, melhor e mais falhas e erros menos falhas e erros, desculpa, a gente comete, tá? Ela não improvisa entregas, nada substitui a entrega, nada substitui o produto em si, o serviço em si, né? Então, assim, a gente tem que honrar muito os nossos compromissos, porque só porque você tem uma marca muito bem posicionada e você já tem um nome, já tem autoridade, não quer dizer que você vai conseguir improvisar as suas entregas, né? Se eu não tivesse preparado essa palestra aqui e tivesse chegado aqui de qualquer jeito, eu poderia estar aí desconstruindo uma reputação que a Andrea já tem de mim de muitos anos. Então, nada substitui o produto em si, né? A gente tem que fazer a nossa parte e eu acho que isso, sei lá, é óbvio, mas às vezes a gente precisa falar óbvio até pra gente mesmo, pra gente sempre se lembrar disso, né? Não se conecta a todos. O processo de posicionamento de marca pessoal, ele é um processo de desapego, ele é um processo de você realmente soltar aquilo que não tem a ver com o seu público e de você entender que você não vai agradar a todo mundo, né? Nem Deus agrada a todo mundo, nem um produto agrada a todo mundo, por isso que a gente tem uma infinidade hoje de produtos na gôndola de um supermercado, a gente tem infinidade de profissionais oferecendo os mesmos serviços. Então, se a gente quiser conectar todo mundo, se a gente quiser oferecer o mesmo produto com uma comunicação específica, com a expectativa de que todo mundo vai se conectar com aquilo, a gente está cometendo um grande erro e isso é um grande sabotador das marcas pessoais. Nem todo mundo vai se conectar com quem eu sou, porque tem toda aquela questão da percepção de marca, de eu ter, né, agradado ou não, de a minha comunicação, de a minha forma de ser, de o produto que eu entrego satisfazer ou não a pessoa. Então, a gente precisa entender que a gente não vai agradar todo mundo o tempo todo, né? Então, e aí entra muito dentro da questão mesmo, da definição do nosso público-alvo, de como a gente vai comunicar, em qual mídia e fazer o engajamento necessário para aquelas pessoas que realmente vão comprar o meu produto e o meu serviço, vão se conectar com o que eu tenho para entregar e com a minha verdade, tá? E ela não se vivifica sozinha. A marca, ela é constante, né? Então, a gente precisa estar ali o tempo inteiro alimentando as nossas marcas pessoais, tá? Deixar, só porque você construiu, deixou lá, posicionou, nada vai acontecer se você não fizer a sua parte, tá? Então, quais são os impactos negativos que a marca pessoal ela gera, né? A não administração, a não gestão da nossa marca pessoal, né? A gente não ter um personal branding, a gente não ter essa atividade de marca. Eu coloquei aqui algumas perguntas, né, para a gente entender um pouquinho melhor isso. Qual é o nível de confiança que a gente tem na incerteza, né? Quando a gente não entende muito bem o que a pessoa está vendendo, será que a gente compra? A gente compra o produto, a gente compra a ideia. Vamos pensar aí, a gente vai no supermercado, aí não tem lá no produto explicando muito bem.
eu já cansei de deixar de comprar alimento que eu não conseguia ler a letra lá do que tinha de química no alimento, eu não compro. Então, na incerteza, você não compra, né? Na incerteza, você não decide. E as marcas existem para ajudar o consumidor a decidir por você, tá? Você ajuda o consumidor a decidir. Então, na incerteza, a gente não vai, né? Se eu não entender muito bem como que é aquela pessoa, se eu ficar com um pezinho atrás, se não tiver informação clara, eu não compro, eu não vou. Qual o nível de confiança ao que nunca provamos, né? Aqui entra uma questão muito interessante, que é a coisa da indicação, que é a coisa dessa conectividade que a gente tem, dos stakeholders, né? Dos pontos de contato da nossa marca. Então, será que eu compro aquilo que eu nunca provei? Aí, de novo, entra a importância de uma comunicação clara, de valores, de atributos, os benefícios que aquilo vai gerar, tá? Qual o nível de confiança ao que não nos gera credibilidade, né? Então, se não tem informação muito clara, eu não tenho uma indicação, ninguém falou, ninguém sabe me dizer de onde aquilo veio, para onde que vai, eu acabo não tendo credibilidade. Se não me passa credibilidade de alguma forma, eu não compro. Então, o impacto da imagem de marca nesse sentido, ele é muito grande. Porque muitas vezes a gente tem um grande potencial e a gente não gera credibilidade para que a pessoa desperte para a compra e para o consumo daquele potencial que eu sei que eu tenho, mas o outro sabe que eu tenho. Então, se eu não trabalho a minha credibilidade em vários aspectos, né? Que é, sim, ter o conhecimento, que é buscar sempre estar me aprimorando, me aperfeiçoando, estudando, acompanhando, eu não gero, e aí eu não trabalho, né? Também, junto com isso, a minha identidade de marca, que entra a questão da minha imagem pessoal também, quando é de marcas pessoais, eu não gero credibilidade. Então, mas aí a pessoa tem muita credibilidade na imagem e não tem conteúdo. Aí é óbvio que não. Só que a credibilidade, ela te dá 10 passos à frente da pessoa que não comunica a credibilidade. Então, esse alinhamento da comunicação da credibilidade com gerar a credibilidade através da entrega é muito importante. Qual é o nível de confiança na falta de clareza, né? Que é um pouco já do que eu falei. Então, se eu gero credibilidade, se eu tenho congruência na minha comunicação e na minha entrega, as pessoas validam o que eu faço, eu já ouvi falar, e eu tenho certeza, ficou claro para mim do que aquilo entrega, aí eu vou comprar. Senão, não. Nada feito, não vou, desculpa, eu vou para alguém que consegue fazer tudo isso por mim, né? E você compraria um produto sem embalagem, né? Então, assim, para trazer mesmo essa consciência dessa necessidade de identificação e alinhamento, né? Entre o que eu entrego e o que eu comunico que eu entrego, e como eu comunico que entrego, e como eu faço a entrega, tá? Então, se eu não tiver essa percepção, essa clareza muito grande sobre essa coisa do nível de confiança que eu gero através da minha marca pessoal, eu vou ter, sim, impactos muito negativos na minha marca, tá? Gente, alguém quer pontuar alguma coisa, fazer alguma observação? Tá tudo bem? Estou muito rápida. Então, eu passo aí para os impactos positivos da marca, né? Que o que as nossas marcas, o que as marcas pessoais ajudam a fazer? Elas trazem a conexão. Então, quando você define o seu posicionamento, você aproxima o seu cliente de você, né? Então, assim, esse conceito das marcas pessoais, do significado, da clareza, da confiança, ela traz essa proximidade, né? A gente gosta de se sentir pertencente, a gente gosta de se sentir próximo, né? De se sentir próximo. Isso gera um sentido de importância para a gente, tá? E aí a gente ajuda o cliente, né? Na questão da diferenciação. Se eu tenho lá, vamos pegar o exemplo do supermercado, né? Se eu tenho um monte de produto parecido, antigamente você ia no supermercado e você tinha um shampoo para cabelo oleoso, um shampoo para cabelo normal, que eu até hoje não sei o que é cabelo normal, e um shampoo para cabelos secos. Você tinha facilidade na escolha. Hoje, o excesso de abundância, de oferta, traz uma dificuldade muito grande na hora da gente escolher por uma marca ou por outra marca. Então, essa diferenciação que a gente cria com esse posicionamento claro da marca pessoal, ele faz com que a gente entenda, né, com que a gente ajude o cliente a entender melhor a nossa entrega. Então, se a gente está ajudando o cliente, a gente está fazendo o que de melhor a gente pode fazer, né, gente? Porque se você consegue fazer essa comunicação com clareza, traz essa confiança, traz essa diferenciação, você está ajudando o cliente a decidir por você.
Porque no fundo, quantas vezes, eu não sei vocês aqui, se alguém quiser comentar alguma situação até recente, né? Com essa infinidade de possibilidades, de entregas, cursos gratuitos, tudo isso está acontecendo. Eu vi muita gente falando para mim, as pessoas compartilharam comigo, cara, eu estou desorientado, estou perdido, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer, eu não sei o que escolher, eu não sei o que curso fazer. E aí, nesse momento, a nossa marca ajuda a gente, a nossa marca ajuda as pessoas a decidirem, né? Gente, só um minutinho, por favor. Desculpa, gente, meu celular estava com a minha filha e eu acabei não tirando o despertador e estava tocando aqui. Então, quando a gente ajuda nessa comunicação, né, a gente cria essa diferenciação, a gente ajuda o cliente a decidir por nós. Então, muitas vezes as pessoas se perguntam, mas por que, que não está indo? Por que, que meu negócio não está acontecendo? Por que, que eu não estou conseguindo conectar? Porque você não está ajudando o cliente a decidir por você, porque você não tem essa clareza na comunicação, e você não entende os impactos disso, porque você não faz essa gestão, tá? Então, cria uma comunicação de valor. Aí você sai, né, do fator preço e você passa para o fator valor. Você começa a mostrar para as pessoas que o valor ele é muito maior, né, do que o preço, no sentido que as pessoas isso deixa de ser o fator mais relevante. Tem pesquisas já que falam, né, quando a gente fala dessa coisa de valor, é tão forte essa questão do valor que já tem pesquisa que já é antiga, inclusive, sobre quais né, a ordem de prioridade das pessoas quando elas escolhem um trabalho. E o salário está lá embaixo. Então, a gente fazendo uma analogia para a escolha da nossa marca é também a mesma coisa, né? Muitas vezes a pessoa prefere pagar um valor mais alto se ela souber que ela vai ter o resultado que ela precisa. Se ela tiver certeza e confiança que você vai entregar para ela aquilo que está prometendo, ela vai pagar mais caro para você, porque para ela não é caro. O caro, aquele jargão é muito, né, muito verdade. O barato muitas vezes sai caro. Muitas vezes a pessoa paga várias coisas mais baratas e ela não tem o resultado que ela precisa, ela não tem a entrega. Então, quando a gente consegue fazer, né, essa comunicação de valor e mostrar para as pessoas o que de fato a gente entrega, a gente consegue parar de competir, né? A gente sai do oceano vermelho e a gente passa para um oceano azul, que é justamente sair do fator commodity e construir uma comunicação e uma marca, um posicionamento, né, com uma promessa diferenciada, tá? As marcas, elas criam laços de afinidades, né? As marcas, elas esses laços de afinidade se constroem quando a gente tem essa partilha de valores. Quando a gente consegue comunicar na nossa marca os valores da nossa marca, a gente consegue fazer com que as pessoas se sintam pertencentes àqueles valores. Então, é como se você estivesse trocando valor, né? Eu tenho um caso recente de uma colaboradora que está tendo um problema enorme, né, com o seu gerente, o seu gestor, porque ela não consegue se conectar mais com os valores. Ela foi conhecendo mais profundamente o líder e ela percebeu que ela não se conecta com os valores. E quando você tem que tomar alguma ação que choca com os seus valores, como ética, como transparência, como verdade, você se vê num beco sem saída. Você acaba não querendo fazer aquilo porque aquilo está agredindo você. Então, se a gente não tem, se a gente não tem, né, não cria essa construção de laços de afinidades, que é essa partilha de valores, a gente não consegue gerar os resultados que a liderança espera de nós, ou que o nosso cliente espera de nós, ou que o nosso colaborador espera. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que criar esses laços de afinidades, né, parte muito mesmo dessa conexão, dessa afinidade de valores, tá? As marcas, né, trazem a consistência. Então, os impactos positivos de uma marca pessoal consistente, ela vem muito pela questão da repetição. Você tem ali uma trajetória que foi evoluindo, mas tem alguma coisa que se repete. E uma dessas coisas que se repete muito fortemente é a questão realmente dos valores. A gente muda, né? A gente se transforma, a gente evolui, a gente tem novas experiências. Nós não somos
o que nós somos 5 minutos atrás, mas tem valores nossos que são intransferíveis, imutáveis, né? E que a gente, para tudo na nossa vida, a gente vai avaliar. Você não vai casar e se relacionar com uma pessoa que tem um valor muito diferente seu, se for um valor que você não vive sem e que impacta diretamente a sua vida e as suas decisões. Você não vai comprar um produto também, que vai muito de encontro com isso, né? A gente vê aí um mercado que é muito, muito bem posicionado, que é a questão, por exemplo, do veganismo, né? O valor de não maltratar o animal e tal, ele se desconecta muito com o valor daquelas pessoas. Então, aquela marca, ela vai comunicar aqueles valores que são realmente vertentes e que, né, estão ali na veia das pessoas, tá? Correndo nas veias, né? E aí, essa repetição, ela é importante para você gerar consistência. Então, precisa escolher algum movimento que você faça que seja repetitivo, que não caia na monotonia, mas que mostre essa consistência, tá? E aí, um dos grandes impactos também positivos da marca pessoal é a questão do pertencimento, né? Do propósito. Então, quando eu entendo por que eu faço, Aristóteles falou lá muito tempo atrás, né, que a descoberta do nosso propósito é quando a gente entende como as nossas habilidades podem se tornar úteis para as pessoas que, né, precisam daquilo que eu tenho para entregar. Então, quando eu entendo o meu porquê, quando eu entendo como as minhas habilidades, como os meus talentos vão ser úteis à humanidade. Então, eu falo a nível humanidade porque é isso, né? A somatória de vários 1%, igual eu falei no começo, a questão do 1%, vai fazer com que né, todos os 99% tenham sentido. E juntos vão realmente construir algo que deixe um legado perene e que realmente agregue valor para a vida das pessoas, né? Outro impacto positivo das marcas é realmente assim, a questão de a gente contar as histórias que encantam, né? A gente se conecta muito com aquelas pessoas que elas estão ali se fazendo e elas comunicam, né? Elas vão contando aquela história à medida que elas vão se fazendo, né? Se a gente ainda está fazendo, eu acredito muito que a gente se constrói se ouvindo, a gente se constrói compartilhando, é sempre uma troca. Então, quando a gente conta essa história e que a gente traz, né, essa conexão do actual self, né, quem eu sou hoje e quem eu quero ser, e colocando, né, dentro, a gente tem um vazio, né, quando a gente tem o que eu sou hoje, que é o meu actual self, e tem quem eu quero ser. E o papel das marcas, né, pessoais, das marcas é preencher esse espaço que existe vazio no meio disso, né? Então ela vem e preenche isso, ela gera esse significado, né, para as pessoas. E as marcas, obviamente, elas movem os negócios, né? Então, um dos grandes impactos aí é realmente essa movimentação dos negócios. Não é à toa que a venda de uma marca é muito mais caro do que a venda de um espaço físico, de um produto, de um serviço. Vale muitas vezes bilhões, milhões, tá? Então, quando eu tenho uma direção certa, quando eu gero os resultados e eu trago a sustentabilidade da minha marca. A minha marca, ela precisa ser sustentável. Ela precisa ter essa coisa do perene, desse movimento, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e dessa conexão, né, entre quem eu sou e quem eu quero ser. Uma conexão, uma congruência entre identidade de marca e percepção de marca, tá? E aí eu trouxe, né, um ponto importante aqui, que muitas vezes fazem com que as marcas não deem certo, que é a questão da zona de conforto, né? A gente ouve muito falar, essa palavra incomoda muita gente e é real, né, na nossa vida. Então, muitas vezes, né, a gente deixa de ter oportunidade porque a gente entra na zona de conforto e a gente se prende ao passado do que não deu certo. Então, esse passado que não deu certo é a gente, ao mesmo tempo, aprender a validar, né, a nossa marca, entendendo e agradecendo aquilo que não deu certo, mas não se prendendo àquilo, né? Porque muitas vezes a gente quer voltar do mesmo ponto. Muitas vezes a gente quer usar as mesmas ferramentas, a gente quer fazer da mesma forma. Aí já foi provado pra gente que não é aquele caminho e a gente teima. Aqui entra muito da nossa teimosia, né? Da gente se prender ao passado que não deu certo. A gente sabe que não é mais aquilo, a gente já sente que não é mais aquilo, mas a gente quer continuar fazendo. Aí entra o papel maravilhoso do nosso ego, muitas vezes, né? Então eu investi, eu fui, a pessoa me falou que era aquilo, meu cliente falou que era bom, ok, mas que valor e que resultado visível você está tendo com aquilo? Se você não, né, se a gente não está ainda, a gente gostaria de estar, a gente precisa fazer coisas diferentes. Então,
É o teste da pessoa que é louca, né? Acho que é Einstein que fala. A gente, para ter resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. E aí, um segundo ponto, né, que demonstra muito que a gente está na zona. Eu trouxe coisas aqui para demonstrar quando que para a gente checar, a gente tem esse termômetro, né? O termômetro da zona de conforto é quando a gente não se arrisca. A gente tem medo do novo, né? E aí eu não estou falando de se arriscar do novo pelo novo, né? Mas do novo pelo que o novo pode trazer de resultado para minha vida, né? Pelo fato de eu me permitir, pelo fato de eu experimentar. E são coisas simples, né? Muitas vezes eu gosto muito de falar que o nosso arroz com feijão pode ser caviar para o outro. A gente não sabe, né? O que é muito óbvio para a gente não é tão óbvio para o nosso cliente ou para o outro, para o nosso público. Então, essa coisa do medo do novo faz com que a gente fique ali estagnado, né? Muitas vezes. O medo de errar também, né? Parte de uma autocrítica excessiva, né? Porque o medo do julgamento é quando, né? O medo de errar e o medo do julgamento é quando a gente tem a autocrítica excessiva e a gente se compara muito, né? E essa autocrítica vem desse autojulgamento, do medo do julgamento do outro. Então, é tudo ali muito junto. A gente precisa perceber quando realmente é o nosso medo de errar, porque a gente não tem ainda as ferramentas que já foram provadas para mim, né, para nós, que nós precisamos ter, ou porque eu tô lá me auto-sabotando e eu tô paralisada com medo, tá? Quando a gente não tem autoconfiança, né, a gente pensa que não é capaz. E aí é aquela história, a gente só se torna capaz fazendo, a gente só se torna capaz se jogando, a gente só se torna capaz praticando, trazendo agilidade para uma nova ideia. E aí isso já aconteceu comigo e eu vejo muita gente também cometer esse erro. Tem uma ideia, não tem agilidade para colocar a ideia em prática, por tudo isso aqui, porque não se arrisca, se prende, não se arrisca, se prende ao passado que já foi provado que não deu certo, tem medo do julgamento pela autocrítica excessiva, e aí pensa que não é capaz, se auto-sabota, né? Então, eu já vi muita gente perdendo grandes oportunidades, deixando de se destacar, deixando de criar diferencial e de, né, fazer acontecer com mais força e impacto a sua marca, simplesmente pelo fato de estar lá paralisado, né, com todas essas questões aqui que acabam caindo na questão da autossabotagem, tá? Então, muitas vezes, né, a própria PNL fala que a autossabotagem não existe, né? Na linha da PNL, eu entendo as duas linhas, mas na linha da PNL, a autossabotagem, ela parte, a gente tem várias partes internas, né? Eu falo que a minha vida, elas são várias gavetinhas, e em cada momento eu preciso dar mais foco para uma gavetinha. A gente se autossabota quando a gente não entende qual é a parte que está gritando ali para eu atender aquela parte, fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Às vezes você está num ritmo muito acelerado, você precisa fazer uma entrega. Você já está há semanas daquela forma. E você não se permite dar uma pausa, que seja para você se alimentar, para você se realinhar. E aí você acaba entregando alguma coisa errada para quem te demandou, para o seu cliente, enfim, você não entrega no prazo, ou você entrega no prazo e aí você está lá acabada, aí você cai no hospital. Então, a autossabotagem parte de quando a gente não tem essa escuta interna de entender quais partes que estão demandando de nós. E às vezes dá para a gente segurar uns 2, 3 pratinhos ali ao mesmo tempo, tá? Então é muito importante a gente ter essa consciência, né? E aí as oportunidades que a marca pessoal traz né, que a gente constrói através desse direcionamento da nossa marca, é realmente a gente ter essa visão do negócio, a gente acompanhar o mercado, tá? Então, é diferente da gente fazer o novo pelo novo, né? A gente ter a visão, acompanhar o que está acontecendo, o que meu concorrente está fazendo, né? Enxergando ali uma possibilidade também de uma não concorrência mais, e sim de uma economia colaborativa, pensar diferente, né? A gente ser autêntico. Uma marca pessoal que enxerga oportunidades, ela é autêntica, né? Think different. Mas por quê? Para você resolver o problema das pessoas de alguma forma, tá? Ela se joga com objetivos claros e consistentes, ela tem estratégia, né? Ela entende para onde ela está indo, o que ela deve fazer, que ferramentas ela deve adquirir, que posicionamento ela deve ter para ela chegar lá. Ela se joga, mas ela se joga não se jogando, né? Ela tem a consistência para mostrar que ela tem estratégia também, que ela está fazendo utilizando as ferramentas certas, tá? Assume uma identidade, então ela tem autoaceitação. Gente, não tem nada pior do que a gente querer se enquadrar no padrão de outra pessoa. Todos nós somos diferentes, a gente não tem como ficar se comparando. Isso mina a nossa autoestima, isso mina a nossa capacidade de fazer, isso deixa a gente só no plano das ideias e não deixa a gente partir para a ação. Então, será que eu não posso pegar só uma ideiazinha
testar ela. O Design Thinking fala muito disso, né? Da gente testar, pegar feedback, prototipar, entender o resultado, perceber lá, começando pequeno, né? O Cleiton mesmo, a Andrea sabe que ele tinha uma coisa que eu amava e eu trago para mim também, que é pense grande, comece pequeno e escale rápido, né? E isso parte muito da nossa autoaceitação do que a gente tem em mãos hoje, porque eu já acreditei nisso, já deixei de fazer muita coisa, já perdi oportunidade por achar que eu nunca estava no ideal. E isso entra muito no perfil de pessoas que são perfeccionistas. Então, se couber para alguém aqui, né, e possa, né, puder ajudar de alguma forma, acho que fica aí a dica. Às vezes a gente não, numa coisa de um perfeccionismo muito grande, a gente perde, né? Perde o timing, porque a gente não aceita a nossa identidade, a gente não aceita quem a gente é, e isso parte muito de onde a gente está hoje, né? A gente tem infinitas possibilidades de crescer, de aprender o tempo todo, a informação está aí para quem quiser absorver e transformar a informação em conhecimento também, porque a gente hoje está num mundo obeso de informação e anoréxico de conhecimento. Então, pessoas que buscam, que se aprofundam, que estudam, que gostam de ler livro grosso, constroem e entendem a sua própria identidade também, tá? E aí é flexível, né? A gente entrar naquela coisa tem um termo que fala, né, justamente sobre essa questão de, acho que learning, live learning, que é você ser sempre um aprendiz, você entender que você sempre pode entregar mais. Então, a gente sai de um perfeccionismo excessivo, né, de uma falta de identidade, de clareza sobre a nossa identidade, e a gente passa para um patamar de eterno aprendiz. Então, a gente fala para o nosso público, para o nosso cliente, fala, olha, né, eu estou junto com você, eu estou aprendendo junto com você, eu estou indo junto com você, eu estou crescendo com você. Isso traz a questão que eu falei lá atrás, da proximidade e conexão. E ela tem autorresponsabilidade, né? Uma marca pessoal que gera oportunidades, ela tem autorresponsabilidade. Ela assume as suas falhas, ela fala que ela errou, ela, né, se envergonha no bom sentido, né? Ela fala, puxa vida, pisei na bola. Isso é igual um relacionamento pessoal, né? Quantas vezes a gente pisa na bola? Então, eu acho que a gente desmistificar um pouco desse conceito de perfeição é muito importante, tá? E aí, uma outra visão, né, sobre o posicionamento das marcas é a questão da diferença entre a gente estar no piloto automático e a gente ganhar consciência sobre o nosso posicionamento de marca. Então, uma marca que tem um piloto automático, que está no piloto automático, ela não tem Tio-Shokaku, né? Tio-Shokaku significa inteligência da percepção verdadeira. É a gente enxergar as coisas com a verdade, com os olhos da verdade, como elas verdadeiramente são. E a gente sai do mundo de Nárnia, apesar de eu adorar de vez em quando habitar lá em Nárnia, né? Eu falo de vez em quando para os meus filhos, eu queria estar em Nárnia. Porque às vezes é pesado, às vezes é duro, às vezes a gente tem que fazer o que tem que ser feito, a gente gostando ou não. Então, quem tem Tio-Shokaku está atento, né? A pessoa desatenta, ela está no piloto automático. Falta o autoconhecimento, né? Existe um grande preconceito, né? Quem está no piloto automático não tem autoconhecimento, ela está lá fazendo o que ela está fazendo, porque alguém disse que é legal, aí é massa, faz aquele curso, paga 5.000 reais, porque vai ter tantas mil pessoas, mas não sabe nem direito por que está lá, não faz uma estratégia de conexão com as pessoas, não entende como vai posicionar ou vender o seu negócio, não cria conexão verdadeira, né? Ela está lá. Ela não tem autoconhecimento, né? A pessoa que ela vai fazendo sem direcionamento. Porque o autoconhecimento, né, ele foi muito estigmatizado ao longo dos anos com a questão da autoajuda, né? Eu adoro livro de autoajuda, eu adoro livro que me gera insights verdadeiros, que fazem eu ficar chocada comigo mesma, que fazem eu não dormir uma noite, né? Ouvir coisas e ensinamentos de pessoas que já passaram pelo que eu estou passando. Então, eu acho que a gente tem um grande preconceito com autoconhecimento. Marcas pessoais que não se conhecem, não se posicionam com efetividade, tá? Ela não tem comprometimento, né? Ela faz por fazer, porque não tem aquela questão do significado também, então ela vai fazendo por fazer. Então, ela não gera resultados mais ricos, né, para ela mesma. Ela é superficial, então ela não entende a diferença entre informação e conhecimento, que é o que eu falei justamente sobre a questão de, né, a superficialidade, ela parte daquela coisa, eu ouvi dizer, né, é o mal de Rafael, né, que o próprio Jaime Troiano falou, eu achei um barato. Mal de Rafael é, eu ouvi dizer, alguém disse, aí pega aquilo como verdade, não pensa na responsabilidade que é passar aquela informação, e a gente viu muito isso agora nesse momento do Covid, as pessoas simplesmente foram passando informação, não se aprofundaram na informação, não foram pesquisar o dado estatístico, não foram na ciência,
e foram passando a informação, né? E foram criando pânico nas pessoas, de uma certa forma. Então, tem o que é real, oficial, e tem o que é o nosso achismo, né? E o ser humano é muito pautado no achismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não transformar a nossa marca pessoal, né, num posicionamento de achismo, do que a gente acha que vai agradar o cliente. E eu não pergunto para o cliente se ele está satisfeito ou não, que eu posso melhorar. E eu vou indo, tá? E, obviamente, com tudo isso, não pensa sobre como pensa. Eu estou o tempo todo me questionando se o que eu estou pensando faz sentido para mim, para o meu público e para o meu negócio, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, tá? Só um minutinho. Então, quando a gente fala de consciência, a gente fala de... Pode falar, André, você quer falar? Só que eu te mandei uma mensagem, só para a gente falar, desculpa, pessoal, que eu estou preocupada com o tempo. Tá. A gente está falando de faz um tempinho, passou de 45 minutos, então pode ser que o Zoom ele quebre em 1 hora. Então a gente tem que tomar um cuidado só para não quebrar, porque eu não tenho contato de todo mundo que está aqui para a gente reativar a reunião, tá? Tá. Então, só para você, não sei se, como é que você está de time Tá. aí. A gente tem quanto tempo? A gente já falou, deixa eu olhar aqui no relógio, 50 minutos. Então pode ser que derrube daqui a pouco, não 1 hora? sei. Não, não vai derrubar, não. Porque deu aquela mensagem lá. Mas, É, assim, quem tiver também que, né, quem ir saindo tiver, também, porque também a gente fica à deixa um espaço para as vontade. perguntas também, né? Depois, aí, só para a gente ter Tá. aqueles, Mas, tá bom? tá, Isso beleza. aí, Mas 10 minutinhos a gente termina. tá bom. Então, a gente tem a questão do isonomê, quando a gente tem consciência sobre o nosso posicionamento de marca, né, encontrando o nosso ponto de... Adoro esse termo, ponto de desequilíbrio, porque a gente nunca vai ter, né, equilíbrio perfeito. Mal de libriano, né? Eu sou libriana, já tive essa pretensão de achar que eu ia ter equilíbrio perfeito na minha vida e isso não existe, né? A gente vai segurando os pratinhos que dá pra gente segurar. Ela tem makoto, né? Ela tem verdade, ela tem sabedoria, ela aprende com os erros, faz com esmero, né? Ela adora essa palavra esmero, me traz uma sensação muito boa, né? Que é aquela pessoa que ela faz com cuidado, ela faz com amor, ela faz pensando no resultado que aquilo vai gerar para outra pessoa. E ela traz um profundo significado, né? Ela busca o seu why, tá? Ela quer entender o seu porquê. E ela é altruísta, né? Ela fica feliz quando ela faz as pessoas felizes. Então, como que a gente desenvolve uma marca pessoal de verdadeiro valor, né? De verdadeiro e profundo valor, tá? E significado. Eu trouxe aqui 3 pilares, né? Que é a essência, a gente trazer a essência da nossa marca pessoal, a gente comunicar a nossa essência, isso é muito importante, porque isso conecta com a nossa história, com os nossos valores, com as nossas competências técnicas, habilidades comportamentais. A gente precisa trazer a questão do movimento, estar sempre atento ao que está acontecendo, ter flexibilidade. E a gente, né, precisa ter muito significado. Então, na minha percepção, a forma que a gente consegue, né, desenvolver uma marca de verdadeiro e profundo valor é através desses 3 pilares. E aí, quando a gente fala de essência, a gente fala da gente ser esse olhar de luz, né, da gente ser sol, faz parte até do método que eu estou colocando dentro do curso que eu vou lançar agora sexta-feira, que chama Foco na Essência, é muito focado nisso, né, da gente entender como que é esse olhar de luz que a gente traz da porta para dentro, né, e da porta para fora. Da porta para dentro, então tá, eu sou uma empresa, eu tenho uma equipe, eu trago essa clareza da comunicação, as pessoas sabem quais são os valores da empresa, as pessoas entendem o que eu entrego ao meu cliente, e eu trago à luz aquilo que precisa ser feito, eu trago à luz aquela conexão interna que eu tenho com a minha marca, né? Eu tenho essa clareza, né? Eu ilumino de alguma forma, eu gero valor e comunicação, né? De alguma forma. Ter espírito de busca, né? Então, não cansar de buscar. Eu acho que quem tem espírito de busca está sempre se atualizando, está sempre inovando através de si mesmo e das ferramentas que existem para todos nós, tecnologia e etc. Ela, né, deve praticar o sentir, que parte muito dessa autopercepção, né, de quem eu sou, quem eu quero ser, que é aquela coisa do actual self para o ideal self. Então, ela entende onde ela coloca a marca dela para comunicar isso, para ajudar as pessoas nessa caminhada. Ela cria conexões verdadeiras e sinceras, né? Então, ela usa o capital relacional de uma forma congruente, verdadeira e não interesseira, proporciona alegria e bem-estar, né? Quando a gente resolve o problema das pessoas, as pessoas ficam felizes, elas se sentem bem, coloca espírito nas coisas, tem prazer em fazer, faz com paixão, com significado, com aquela coisa que faz a gente se sentir bem, a gente fica feliz com o feedback, né, que recebe do cliente.
respeita a natureza humana, né? Ela entende que ela é diferente, né? Quando a gente traz essa coisa da essência muito forte, a gente entende que a gente é diferente, que cada um tem uma natureza e que tá tudo bem. E que aquela coisa que eu falei antes, né? De vou conectar com aquelas pessoas que são realmente importantes, né? Para o bem-estar também, a alegria e a felicidade da minha marca. Percebe, né? Perceber a sua própria vontade, então respeita os seus limites, quando entende que é diferente, percebe bem os seus limites, então entende até onde pode ir, até onde pode entregar, porque quando a gente fala de posicionamento, a gente fala de promessa de valor, então eu entrego o que eu prometo porque eu entendo os meus limites, eu sei até onde eu posso ir. Segue o coração, já foi comprovado. Quem quiser seguir um cara que fala muito bem sobre a questão da conexão do coração, o Greg Braden, ele fala muito sobre, assim, tem várias pesquisas que já demonstraram que o coração ele não tem dicotomia, né? O coração ele não tem dois hemisférios como o nosso cérebro tem. Então, quando a gente fala a coisa do sentir, que a gente traz para o coração, a gente tem ali a questão da intuição, né? E que tem uma pesquisa que mostra também que há grandes líderes, grandes CEOs, para tomar uma grande decisão que vai impactar a empresa como um todo, eles avaliam todo o aspecto científico, né, o aspecto de estatística mesmo, de números, mas no fundo seguem a intuição também para tomar aquelas decisões e normalmente não se arrependem. E pratica da porta para dentro, né? É sincero, é congruente com quem é, porque é justamente aquela coisa que eu falei do teto de vidro, né, que todos nós temos. Então, né, aí o segundo pilar é o movimento, então ela olha para fora, ela alinha a sua promessa, né, com a demanda externa, ela vai acompanhando a necessidade do mercado, ela vai se modificando com o tempo, ela vai entendendo que as demandas também vão mudando, então ela vai mudando junto com as demandas, ela supera as suas limitações, custe o que custar, né, ela coloca na cabeça, a pessoa coloca na cabeça que ela tem que fazer aquela mudança, que ela tem que superar aquela limitação, se ela entender, né, essa questão que eu falei da essência, né, de respeitar a vontade e os limites, se superando dentro dessas vontades, desses limites, mas custe o que custar, se ela entender que ela pode fazer aquilo, ela vai fazer. Buscar o novo, não pelo novo, mas para gerar valor, né, ter consistência com congruência, que é a coisa, né, do nosso alinhamento, da identidade, a gente não pode desrespeitar, né, tô falando aqui abaixo, a percepção do outro, a gente precisa ter muita humildade para entender que sim, a percepção do outro, não é à toa que na consultoria de personal a gente faz uma pesquisa, né, de marca para entender qual é a percepção do outro sobre mim. Então, o que eu penso, o que eu falo, muitas vezes para o outro, tem ali um gap da minha comunicação e eu preciso checar isso e alinhar isso constantemente. Ela tem razoabilidade, né, não é extremista, ela não vai aos extremos, ela entende que tem que ter ali, tem que ter uma flexibilidade. É resiliente. A água, se a gente pegar o exemplo da água, ela se antecipa e onde ela vai passando, se a gente pegar um rio, né, que tem pedra, tem ali a margem, ela vai tomando a forma daquilo, né? Ela vai entendendo que ela precisa ter a resiliência. Ela precisa lidar com o que está, né, por vir ali de novo e ela vai se adaptando. E tem clareza de objetivos e ela checa a qualidade dos objetivos. Eu gosto muito de falar para os meus clientes, né? A gente precisa fazer 3 perguntas. Esse objetivo que eu quero com a minha marca pessoal, com o que eu quero entregar, é bom para mim? É bom para as pessoas e é bom para o mundo? Se for, tá tudo certo. E respeita a percepção do outro, né? Que eu já falei. Então, tem humildade para saber sim que precisa fazer ajustes e mudar para essa gestão da comunicação e entender aí se realmente os indícios que eu estou emitindo, o que eu acho que eu estou emitindo é realmente o que as pessoas estão entendendo, senão o problema está em mim, na minha comunicação. E aí, por último, né, o terceiro pilar é a questão do significado. Encontra o foco, né, tem estratégias, tem prazos, tem metas, honra o seu passado, aproveita a sua história, né, se conecta com a sua história e honra, inclusive, os seus antepassados, todas aquelas pessoas que fizeram para você chegar onde você está hoje. Agrega valor, né, porque resolve o problema das pessoas, se conecta, né, com os valores, significado, atributos e competências, né, seus próprios e das pessoas. E aí traz uma questão que eu acho muito importante, muito bonita até, né, que eu pratico na minha vida isso todos os dias, que é o treino constante do renascimento, né? Todos os dias eu acredito que a gente tem que renascer para nós, né? Nós temos que renascer para nós mesmos. E quando a gente renasce para nós mesmos, né? Quando a gente renasce para si mesmo, a gente consegue renascer para o outro também. E aí isso mantém a gente ali vivo, né? Isso vivifica a nossa marca, isso traz essa coisa de estar sempre atualizado. E aí você está ali realmente entregue
para ser cada dia melhor. E entrega o seu why, né? É uma marca que vai entregar o seu why com alegria e felicidade e vai praticar o treino do altruísmo, né? De sempre estar buscando fazer melhor, não só para si mesmo e principalmente para o outro, tá? E aí, né, para a gente finalizar, eu acredito muito nisso, que nós somos todos iguais, porém com diferenças, né? Então, que a gente possa encontrar aí o nosso significado, o nosso porquê, o nosso, né, como e o nosso o quê, mas entendendo aí que a gente tem as nossas diferenças e, ao mesmo tempo, a gente também não pode se sentir muito mais do que as outras pessoas, achando que as nossas diferenças são melhores que as das outras pessoas, né? Então, acho que a questão da humildade, a gente entender isso é muito importante. E aí eu espero que tenha contribuído aí com vocês. E a gente fica aberta aqui agora para interação de vocês, né? Para as perguntas. Queria muito ouvir um pouquinho aí de vocês. André, eu acho que não vai cair porque não deu nenhum sinal aqui para mim. Deu algum sinal para você? Acho que não. É que até a energia das pessoas e tudo que a gente está aqui está tão bom que ninguém quer ir embora, né? Nós estamos todo mundo vidrado. E gente que chegou depois, então eu acho que só queria te agradecer de coração, foi assim, muito, muito, muito legal. Mas vamos deixar o pessoal falar. Quem tiver pergunta, cada um abre seu microfone. Acho que fica mais fácil assim. Tem uma pergunta aqui no chat que é do Felipe dos Santos. Eu vou ler aqui. Vou começar. Abre para ele. Ai, Fê, fala você aí. Fala aí, Felipe. Boa noite. Espera só um segundinho aqui. Ok. Deixa eu ver como é que eu faço para fechar esse canal. Tô tentando abrir todo mundo aqui para ver todo mundo junto e não estou conseguindo também. No canto, se você abrir não. aqui, né? Tem um... deixa eu falar. Bom, tudo bem, não tem problema, não consegui aqui, mas ok. Na verdade, a minha pergunta foi se a gente tivesse que resumir cada um dos pilares, né? O que é que você entende como sendo o mais importante dentro desses pilares para que eu pudesse focar em cada um deles? Num resumo geral, em cada pilar, o que você considera primordial? Eu acho que o mais importante para a gente fazer um posicionamento que ele vai ter consistência, né? Ele vai ser perene, é a questão da essência, né? Eu digo pela minha experiência, tá, Felipe? Eu fiquei, ai, gente, tá? Eu queria muito, assim, conseguir ver todo mundo aqui. Por que eu não tô conseguindo, será? Me ajuda aí. Peraí, deixa eu... Eu queria ver, não tô conseguindo ver nem o Felipe. O Felipe tá sem câmera. Ai, tá sem câmera? Tá. Vamos lá. Em participantes, eu acho que dá para você abrir uma coluninha, você consegue. Eu tô vendo um quadradinho preto. Como é que eu fiz isso? Eu tô vendo um quadradinho preto do lado esquerdo. Tá ok. Show? Um quadradinho à esquerda? Não, abri aqui, tá ok. A primeira pergunta é qual era o pilar mais importante, né, Felipe? Na verdade, eu entendo que os três pilares são importantes, mas para cada um deles, o que você traria como primordial? Então, dentro da essência, o que você acha mais importante a gente focar, dentro do movimento, enfim, para cada pilar, o que você colocaria como o primeiro ponto que eu devo realmente trabalhar? Tá. Primeiro, assim, acho que de todos os pilares, todos os três são muito importantes, mas eu acho que o essencial para que você faça o alinhamento e consiga praticar mesmo, né, com efetividade, os pilares do movimento e do significado é o da essência, tá? Quando a gente se conecta com esse nosso eu interior, e isso passa muito sobre, né, pelo autoconhecimento, a gente entender quem a gente é, a gente se descobrir como ser humano, onde a gente precisa melhorar, a gente consegue fazer um alinhamento mais assim sincero com a gente mesmo primeiro, né? O Jaime Troiano traz esse conceito de a gente ter uma verdade muito grande. Isso me impactou muito na época, da porta para dentro. Vou te dar um exemplo, tá? Quando a gente tem uma empresa que tem lá um quadro, né? Tá lá pregado, a maioria das empresas hoje tem lá um quadro de missão, visão e valores, né? Que a gente chama de princípios norteadores. E aí você para e pergunta para um colaborador quais são
a maioria das empresas, você pode ter certeza, o colaborador não vai nem lembrar qual é a missão, visão e valores. Aí, se a gente passar por um outro nível, aquelas pessoas, elas não vão entender o que aquilo significa, porque aquilo não foi gerado naturalmente dentro da empresa a partir das práticas diárias da pessoa em relação à essência dela, tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu sempre busquei muito, muito, muito a minha espiritualidade, né? Isso é um grande valor na minha marca. E aí eu comecei a perceber que as pessoas me ligavam. Chegou um momento que as pessoas me ligam todos os dias, alguém me liga, tá? Praticamente todos os dias, para ter uma ajuda nesse sentido. E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, as pessoas me ligam para pedir ajuda em relação ao que faz, em relação à espiritualidade, como é que pode evoluir, como é que lida, né? Com essa questão de, sei lá, conexão com o eu divino, como é que enxerga Deus, enfim, uma série de coisas, de problemas que as pessoas têm e que eu ajudo a resolver em relação a elas mesmas, ao autoconhecimento e essa coisa da espiritualidade. E por eu praticar isso, na minha conversa natural, isso sempre está, né? Isso sempre existe na minha conversa natural. E aí eu comecei a comunicar isso no Instagram, por enquanto eu estou comunicando com mais efetividade. Porque no offline, quando eu vou atender uma empresa, isso acaba entrando como valor intrínseco do meu negócio, tá? E eu comecei a querer, quando eu fiz essa conexão com a essência, então assim, eu considero a essência o mais importante, porque foi quando eu fiz a conexão com a minha essência, eu aceitei, eu tirei o preconceito que eu tinha e o medo de expor esse meu valor, foi quando as pessoas, meu Deus, incrivelmente começaram a se conectar comigo, a mandar mensagem em inbox para mim, aí, né, pessoas querendo participar do curso, e sem eu fazer nem tanto esforço de venda, só ajudando a pessoa a resolver um problema, as pessoas começaram a se conectar. Então, assim, eu acho que perceber qual é a nossa essência, isso é muito importante. E aí eu vou deixar aqui, né, de orientação, de sugestão, de dica para vocês, o seguinte: prestem atenção, né, no que vocês todos os dias fazem, né? O que todos os dias vocês fazem? É a atividade física que todo dia você faz com uma extrema disciplina, então tem um valor muito forte aí, tá? É a leitura de valor elevado que vai alimentar o seu espírito, é a prática da espiritualidade. Todo dia, sem falta, você reza, você se conecta, ou você medita, ou você contempla o céu, o belo, alguma coisa. Então, tem um valor forte aí. Porque muitas vezes, é a questão que eu falei, o nosso feijão com arroz não é, pode ser caviar para o outro, né? Porque tem muita gente que está nessa mesma busca e não entende. Então, observar, né, qual é o pilar da minha vida, o que todos os dias eu faço. De que forma que todos os dias eu me alimento? De que forma que eu coloco espírito nas coisas? E através do quê? De que ferramentas? Avaliar isso, observar isso é muito importante para que a gente possa entender esse ponto da essência, tá? Porque se não tiver essa coisa da essência, você não conecta por muito tempo. E aí você não tem, se for no caso de ter uma empresa, uma equipe, as pessoas não vestem a camisa, porque você não tem congruência. Aquilo não é essência, sabe? E essência no sentido da palavra mesmo, né? Eu até coloquei aqui a etimologia da palavra essência, né? Que é realmente muito conectada à nossa natureza humana, né? Ó, eu coloquei ali, ó, o que é mais básico, mais central e mais importante característica de um ser ou de algo. É uma ideia central, é um argumento principal, é espírito, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, se a gente não colocar espírito nas coisas, se a gente não trouxer para a nossa marca pessoal aquilo que é muito central e essencial da nossa vida, se a gente não trouxer isso, que é muito essencial da nossa vida para o nosso negócio, é muito difícil a gente praticar os pilares que são essenciais para ter sucesso na marca. Então, dos 3 pilares, né, só para contextualizar, dos 3 pilares eu acredito muito no da essência, tá? E aí, dentro da essência, eu acredito muito que é a coisa de ser esse olhar de luz, tá? Quando eu fiz o meu processo de personal branding, dentro do processo tem uma tarefa que é, se você tivesse que, até é uma prática para vocês também, outra dica já prática, é você se definir numa palavra, né? E aí, se veio agora a palavra, vocês anotem agora, depois vocês vão entender essa palavra, tá? E na época, a palavra que veio para mim foi luz. E não é porque eu imagino, né, ter pretensão de que eu sou pura luz, de que eu sou luz, nada disso. Mas muitas pessoas, eu tive uma história de superação muito grande, né? E naquele momento, meu ex-marido teve um AVC, e aí nossa vida mudou de cabeça para baixo, é uma pessoa muito querida até hoje.
enfim, uma pessoa que gerou muito valor para a vida de muita gente, né? Para uma grande quantidade de pessoas. E muita gente vinha me consolar e eu acabava consolando as pessoas naquela época, naquele momento. Você me perguntar como é que eu fiz isso hoje, eu nem sei te dizer. Mas eu acho que era porque eu sempre tive uma busca muito grande pela luz, assim, sabe? Né? De ter um perfil mais visionário, de querer entender a vida, de querer trazer à luz as coisas, né? Trazer luz às questões. Eu sempre fui muito curiosa, coitada da minha mãe, gente. Minha mãe, nossa senhora, perguntava 300 mil porquês para eu entender a fundo as coisas. Então, a palavra luz, ela tinha um grande significado para mim. Então, dentro, né? E aí eu trouxe isso para o meu método, porque eu entendi o quê? Se a gente não tiver a pretensão de querer resolver todos os problemas das pessoas, né, de querer, nossa, fazer algo mirabolante, porque não é nada mirabolante que resolve a vida da humanidade, né, do planeta, das pessoas, do mundo. Se a gente parar para pensar, são coisas muito simples. E as marcas existem para ajudar as pessoas a resolverem problemas. A gente existe para ajudar o outro. A gente é co-criativo, né? A gente co-cria o tempo todo. Então, né, dentro da essência, eu entendo muito que é essa coisa do ser sol, né? Desse ser olhar de luz, da gente ter a pretensão de levar 1% de luz para a vida das pessoas. Se eu tiver clareado hoje a ideia de vocês aqui, 1%, eu já me dou por satisfeita. Porque 15 e 1% aqui já são 15% no total, né? Então, assim, eu entendo muito que essa coisa de levar luz, de iluminar de alguma forma, a gente tem essa obrigação, sabe? Até me emociona ao falar, a gente tem a obrigação de iluminar a vida das pessoas de alguma forma. Porque a gente tem uma partícula divina, a gente tem um eu divino, que cada um dentro da sua crença pode entender da forma que quiser, mas a gente não é essa matéria, a gente tem um espírito, né? A gente tem uma força maior que rege tudo isso, e esse momento está mostrando pra gente, né? Isso. Então, dentro da coisa, da essência, eu acho que é ter muita clareza disso, né? Da gente ser essa força do 1%, que muda os 99% do problema das pessoas, tá? Dentro daquele espectro, né? Dentro do movimento, eu acho que é muito a questão da consistência, né? Da gente ter consistência, da gente entender que a marca pessoal, ela gera segurança para as pessoas, né? Quando eu ajudo a pessoa a decidir, né? A marca, eu falei lá atrás, né? A marca, ela ajuda as pessoas a decidirem por mim. Eu ajudo a solucionar a dúvida das pessoas sobre a decisão de comprar ou não o meu produto, o meu serviço. Então, se eu tenho consistência, se eu mostro para as pessoas que eu tenho consistência, eu gero confiança, né? Se as pessoas todos os dias, se o meu filho, todos os dias eu tenho que ter consistência com o meu filho, não tenho? Eu tenho que ir lá fazer a comida, eu tenho que colocar para dormir, eu vou contar a história ou não, mas de alguma forma eu tenho consistência na criação dos meus filhos. Se eu não tiver consistência, eles vão ficar confusos, eles não vão ter direcionamento. Então eu acho que a consistência traz muito direcionamento do olhar das pessoas sobre nós, sobre a nossa marca, e também dessa conexão, tá? Então, eu acho que dentro do movimento é a consistência mesmo, tá? Um movimento consistente. E em relação ao significado, eu acredito muito no renascimento constante, sabe? Da gente... porque eu fiquei muito feliz que um outro profissional que eu respeito muito dentro do personal branding, que trouxe o conceito de personal branding para o Brasil, a gente fez até uma live na semana passada, é o Arthur Bender, ele falou, né, sobre essa questão da gente, eu estou fazendo porque eu estou evoluindo, né, eu estou indo junto com as pessoas. O renascimento é o renascer para mim todos os dias, né, eu ter esse treino constante. Eu lembrei, desculpa. Ele falou que ele estava ainda, né, ele não tem, assim, uma declaração clara, né, do propósito. Quando eu estava com ele na live, assistindo uma outra live dele, ele falou assim, as pessoas, eu estou entendendo que o meu propósito está indo muito para a causa social, por exemplo, né? De solidariedade e tal. Aquilo me deixou muito confortável, estou contextualizando para você entender a minha resposta, né? Eu estou há 10 anos buscando meu propósito, Felipe, né? Para entender de fato a profundidade do meu propósito. Eu não acredito que a gente constrói propósito de canvas. A gente não constrói propósito de quadro de parede. A gente constrói propósito fazendo, aprendendo, crescendo, evoluindo. A gente está mudando o tempo todo. Então, a gente precisa renascer para a gente mesmo todo dia. Todos os dias a gente tem que renascer para si mesmo, de alguma forma, sabe? Porque senão a gente entra num lugar muito, muito, muito arriscado, que é o da presunção. Da gente achar que é aquilo, né? E marcas não são tapumes, não são estáticas. E a questão do movimento traz muito essa coisa do significado, né? Então, eu acho que esse renascimento para o nosso significado
ele é muito importante, porque o meu propósito, a primeira declaração de propósito que eu escrevi 10 anos atrás já não é a mesma hoje. Ela tem conexão, ela tem, porque os meus valores não mudaram. Agora, a minha hierarquia de valores, dependendo do que eu passo na minha vida, ela vai mudando, né? A liberdade sempre foi um valor muito grande na minha vida. Quando eu me tornei mãe, eu casei, a liberdade, ela trouxe uma outra contextualização para a minha vida. Talvez liberdade para mim era ficar à vontade com os meus filhos, né, em casa e com o Cleiton. Então, acho que a gente ter esse acompanhamento, né, da mudança que a gente tem interna e externa, ela é muito importante. Então, dentro do significado, eu acredito muito que é a coisa do renascimento, que é quando a gente encontra o nosso why, né? A gente nasce para a nossa marca, né? O nosso segundo nascimento é quando a gente encontra o nosso porquê na vida. Mas esse porquê, para ele se manter constante, consistente, ter esse movimento consistente, ele tem que renascer todo dia, né? E todos os dias eu tenho que me lembrar daquele meu why também, né? Por que eu existo, né? Para eu poder enfrentar as dificuldades também com mais leveza. Não sei se eu te respondi, mas é o que eu acredito. Não, tá ótimo. É muito interessante analisar. Eu pedi para você resumir justamente para a gente conseguir gravar aquilo que a gente entende como sendo o que eu tenho que realmente trabalhar, né? Uhum. E quando você colocou a sua palavra-chave na essência, é muito do significado essência, né? Aquilo que você é e sempre vai ser. Então, é algo primordial que você vai carregar contigo sempre. As pessoas vão te enxergar por essa essência. Quando a gente vai para o movimento, a constância é a prática disso, né? E o significado que você trouxe do renascimento, acho que são as experiências que nós vamos passando dia a dia, tudo aquilo que você vai absorvendo, que você vai aprendendo e vai fazendo com que você melhore, com que você crie novas expectativas, com que você amplie o seu próprio ser, né? Então, fantástico, adorei. Muito obrigado, parabéns. Porque o renascimento faz com que a gente mantenha o nosso why atualizado, né? Eu estava te falando, acho que eu cortei o pensamento. Lá atrás, 10 anos atrás, eu fiz a minha primeira declaração. Se pegar hoje, tem a ver, tem conexão, né? Porque essa essência não mudou. Eu sou curiosa desde 6 anos de idade. Eu lembro que eu perguntava para minha mãe por que Deus isso, por que Deus aquilo, nananana. E hoje eu continuo fazendo várias perguntas diferentes, mas na mesma linha, né? Eu continuo sendo muito curiosa. Então, eu acho que a coisa da essência, ela faz um movimento realmente constante, consistente, que traz um significado que precisa renascer todo dia. E a gente traz a questão da essência do significado, né? Qual é a essência do meu significado, entendeu? Então, obrigado pela sua colocação aí, pela sua pergunta riquíssima. Eu que agradeço por esse aprendizado contigo. Obrigada, Felipe. É uma troca. Mais alguém quer fazer pergunta? Felipe, Nasser, não quer fazer uma pergunta, Nasser? Nasser já começou cedo a live hoje, 7 da manhã. Boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo bom? Satisfação estar aqui com vocês. Bom, eu acho que, não sei se mais alguém tem pergunta, se ficaram acanhados, quiserem depois mandar. Só um pouquinho, gente, tem um cliente ligando aqui, cliente é prioridade, só vou desligar aqui, depois eu explico. Quem ficou acanhado, quiser fazer perguntas e quiser mandar para a gente depois, entra no site da Ondala, ondala.com.br. A gente tem um botão ativo lá de WhatsApp, fala direto com a gente. Então, entra lá, manda para a gente, ou eu disponibilizo para vocês aqui no chat meu número. Manda para a gente as perguntas, porque o projeto ele não termina aqui. O projeto ele continua. A gente tem aí dia 30, véspera do feriadão, que todo mundo está esperando, né? 1º de maio, dia do trabalho. Tem aí o senhor Nasser aí, que vai nos conceder a nossa mais ilustre palestra sobre neurociência. Vamos aprender mais um pouco com ele aí também. Então, já chamem os amigos, convida todo mundo. Apesar de estarmos numa rede fechada, justamente essa essência que a Ondala quis trazer para todos nós, né? Para todos vocês que estão aqui, né? Sejam amigos, não amigos, mas sejam pessoas que estão interessadas em trocar experiências e ouvir conteúdos. Essa é a essência da Ondala. A Ondala sempre se pautou na questão da conexão, na questão de fornecer e ajudar as pessoas com esse tipo de conteúdo, independente de organizarmos eventos. A Ondala não só organiza, mas ela provê alguns conteúdos de marketing nessa área. E nós estamos fazendo aqui nada mais que um evento, na verdade,
um evento online, né? Como a Rosália diz, é a primeira palestra online que eu vou fazer. Então, agora acho que é bom a gente começar a se acostumar, porque, viu, sim, Felipe Santos, a gente vai ter que começar a pensar nos modelos de evento online para trabalhar no mercado. Assim, eu agradeço muito mesmo a participação de todo mundo aqui. É um projeto super bacana que começou, como a Rosália disse, na simplicidade, né? Não teve nada de diferente, a gente quis fazer o simples mesmo e deu muito certo, porque a gente tem hoje aqui pessoas que gostaram muito da sua palestra. Alex, lá do Rio, saiu, mas pediu para te deixar um abraço, porque ele tem outra live, falou que adorou teu conteúdo, vai assistir depois a gravação. Legal. Acho que eu consigo colocar no YouTube, não sei, tecnologias não é comigo, vou pedir ajuda para o Ricardo da Truí, mas acho que eu consigo colocar no YouTube depois, isso daí no canal do Ondala também. E as próximas palestras, as próximas programações estão disponíveis no site, eu deixei aí no chat, para quem estiver ouvindo a gente, eu deixei no chat o endereço do Conectando aí, é ondala.br/evento Conectando, que aí é só vocês entrarem lá, tem o link dos currículos de quem vai falar, tem os links das redes sociais de cada um, para quem não conhece, né, quem chegou aqui depois. Enfim, gente, só tenho a agradecer de coração, assim, foi ótimo, fico emocionada de verdade. Obrigada, André. Obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído verdadeiramente, ter sido 1% de luz aí para vocês. Quero pedir para vocês, André, se você puder deixar aberto aqui, gravando durante um tempo, eu queria pedir para o pessoal escrever, né? De tudo que eu falei, o que foi mais relevante e o que vocês sentiram falta de falar. Vou pedir como presente aí para mim, tá? Para mim, para André, para Ondala, para que a gente possa melhorar o nosso conteúdo. Então, sim, feedback é super importante. Se puder escrever aí no chat, André, o que foi mais relevante do que foi dito e o que faltou dizer, de repente, algum tema que vocês gostariam de ouvir sobre marcas pessoais, tá? E quero convidar também quem quiser, né, conhecer o curso que eu estou lançando agora sexta-feira, que é mais focado na questão da essência, chama Foco na Essência, o curso. Na sexta-feira eu estou lançando, dia 1º, para a gente trabalhar bastante aí, com bastante tarefa, bastante coisa para conectar com essa essência aí das marcas pessoais. É um projeto que eu fiz com muito amor, muito carinho, e convido vocês a conhecerem. Meu site é rosariacasagrande.com. Aí o curso é /curso-online Foco na Essência, tá? Então, depois a gente manda para todo mundo. Lá no meu Instagram, tá lá também. Tem o Instagram da Rosália, depois a gente manda para todo mundo também. E aí, minhas mídias são todas Rosália Casagrande, LinkedIn, YouTube. Estou voltando com o YouTube agora, né? O Instagram. E eu conto com vocês aí para que a gente continue aí se conectando. É uma conexão maravilhosa essa que a gente está fazendo. Eu gosto muito, fico muito feliz mesmo quando eu consigo perceber que eu gerei valor para as pessoas. E queria saber se alguém tirou um print aí, uma fotinha, Andréia, para a gente registrar, para poder... Tirou? Tirei! De quem tinha câmera apareceu, não tirei, coloquei online no Instagram. Coloquei online no Instagram do Ondala, a gente lá, tá rolando. Então você tá top aí na tecnologia. Ficando tecnológica, blogueirinha, né? O pessoal fala assim. Tá ficando blogueirinha. Então é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa pelas interferências aqui, mas é isso, né? Home office com criança é isso, mas deu tudo certo, graças a Deus. Meus filhos foram maravilhosos aqui, contribuindo também. Então, deixa eu falar uma questão também, desculpa, Ruth, não te cortando, só para não esquecer. Do horário, a gente fez esse como um primeiro, né? Se vocês puderem, por favor, opinar, eu acho que é super importante. A gente tem feito testes, né? É um teste esse horário para saber se 17, isso é numerologia, viu, pessoal? Nada mais que isso. Brincadeira aí de numerologia, mas a gente precisa ter um feedback de vocês também com relação ao horário. Tem muita live rolando, que nem o Alex saiu, porque ele tem a live do CRV Imagem da empresa dele, que começaria a tal hora, então, assim, talvez seja um horário entre as lives que vem à noite. Se todo mundo topar, a gente faz de manhã, faz um café. 7 horas é um bom horário. Hoje eu acordei às 7 da manhã para assistir Dr. Felipe Nasser. Felipe falando que não. Durmo tarde. Vanessa também acorda tarde, não dá. Ela acorda super tarde, Vanessa, não dá.
A Adriana também acorda tarde, enfim, mas não sei, vamos pensar. Eu acho que É um estímulo para acordar cedo, né? Eu acordei acho, eu hoje, meu, gosto. 7 horas, ó. Tava lá aqui. 7 Eu posso 7 da fazer às manhã a gente 7, sem começou a live problema. hoje. Então aí Mas a vamos gente lá, fica a então. sugestão, tá bom, pessoal? Tá. Um beijão para todos vocês. Muito Beijo obrigada. para todos. E, ó, Desejo pessoal, não esqueçam, então, dia 30 tem a do Felipe. Dr. Nasser, falando da importância da neurociência na inovação dos negócios. Então, a gente vai falar aí, vai ser um outro show, vai ser um negócio muito doido e nós vamos fazer as coisas ficar em movimento, entendeu? Bem assim, né? Exatamente isso. A ideia é trazer todo mundo no movimento e saber que só existe inovação se a gente souber lidar conosco mesmo. Então, a partir dessa premissa, você precisa se conhecer. E conhecer o cérebro, neurotransmissores, as ações, emoções, sentidos. E a partir disso, você começa a inovar. Como faz isso? Só na live de quinta-feira, às 17 horas e 17 minutos, aqui no canal da Undala. Muito obrigada, Rô. Fechou, fechou. Então é isso. Muito obrigada, gente, de coração. Gente, beijo a todos. Conta com vocês aí. Beijinho, Boa muita noite. luz para todo mundo. Boa noite, bom descanso Parabéns. para todos. Amém. Tchau. Boa noite, gente.